E vamos à nossa prece para passarmos para a Sueli para ela dar sequência aos estudos nessa tarde. Deus, querido Pai, agradecidos estamos por mais essa tarde, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Uma boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência à lei do trabalho. Na semana passada, nós paramos aqui nesse slide e fizemos aquele comentário, porque aqui está assim, que nós estamos isentos do trabalho material se a gente já não precisa de trabalhar para sorver o nosso sustento, né? Então as pessoas se aposentam, mas elas não estão desobrigadas de se tornar útil na proporção dos meios que se tem e de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, porque é também um trabalho. Então, quantas pessoas, né, dentro da sua área de ação mesmo, quando se aposentam, fazem trabalhos voluntários, ensinando aquilo que já fazia antes, né, a pessoas que não têm recursos. Então, a gente nunca está isento de trabalhar. A gente vai trabalhar e deveria trabalhar até o último minuto da nossa vida. Perguntar a São Francisco de Assis, se ele soubesse que ele ia morrer no dia seguinte, o que ele faria? E quando o jovem fez essa pergunta para ele estava cuidando do jardim, ele estava plantando suas plantinhas e cuidando do jardim. Sem contar que São Francisco já estava cego, né? Porque ele teve muitos problemas de saúde, ele teve hanseníase, ele teve muitos problemas. Então, perto, né, da sua morte, ele já estava muito doente, ele já nem enxergava mais quase. E ele respondeu para o jovem que ele continuaria ali, plantando no canteirinho dele, cuidando da terra, cuidando das plantinhas. Então, a gente trabalha o tempo todo e deveria ser dessa forma. Não mais com aquela obrigatoriedade do horário, não é? Porque às vezes a gente precisa também de um tempo para se cuidar, porque muitas vezes aquele que vai trabalhando, ele tem tantas atividades que ele nem tem muito tempo de se cuidar, mas ele precisa continuar num trabalho para continuar desenvolvendo a sua inteligência, né? Continuar no seu trabalho de aperfeiçoamento, que a gente sempre aprende, todos os dias a gente aprende alguma coisa. Então a gente terminou aqui, falamos daquelas citações de Platão, né, sobre o mundo das ideias, né, porque o mundo das ideias é o mundo divino, né, são as ideias divinas, que quando chegam até nós, a gente deturpa, a gente mexe daquilo ali e ela não chega como deveria chegar, né? E aí, aqui está assim, se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte. A obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube, por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Então a gente tem mais tempo, né? A gente tem mais tempo. Quando nós estamos criando os nossos filhos, muitas vezes a gente não tem tempo de fazer o que deveria fazer, de dar atenção devida, mas quando a gente se torna avós, nós nos tornamos avós, a gente já tem mais tempo, né, com os nossos netos, e às vezes a gente faz até mais com os nossos netos do que fizemos com os filhos, aqueles que são a quem tem atribuição fora de casa. Então é mais difícil, mas a hora que a gente se aposenta é aquela hora que nós podemos realizar muitas coisas que não podemos realizar durante o tempo que nós tínhamos um trabalho com horário e a gente tinha que vencer tudo aquilo ali. Bem, para a próxima questão, está aqui a pergunta 681 dos espíritos, de Kardec aos espíritos.
A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais. É interessante aqui, Kardec põe a palavra obrigação. Né? E isso faz, porque poderia ser assim, a lei da natureza impõe aos filhos trabalhar para os pais, mas ele acrescentou a palavra obrigação. Isso muda muita coisa, né? Impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais, e eles respondem que certamente. Não só trabalhar, eles têm obrigação, é um dever moral cuidar dos pais. Então tá aqui, ó, eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. Ó, mutuamente. Então não é só aquele que vai ficar lá e está exigindo os cuidados de todos para ele, né? Só que ele não faz a parte dele. Então esse mutuamente aqui é muito importante na resposta que os espíritos deram a Kardec. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. Então a gente às vezes não vê esse cuidado dos filhos para com os pais. E isso já vem, né, de muito tempo, né? Eu agora não tenho muito contato com o laje, assim, de aquisição de pessoas, internação de pessoas, mas quando o laje era Abrigo Amor a Jesus, né, o Lar das Meninas, quando isso estava sob a nossa responsabilidade aqui do Centro Espírita, porque, para quem ainda não sabe, foi o Centro Espírita que fundou aquela casa, aquele abrigo, em 1925. Foi fundado por esta casa aqui. E durante 60 anos foi mantido por essa casa aqui. E a gente observava muitas vezes como as pessoas, os filhos, abandonavam seus pais lá no abrigo. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha uma senhora que quando a gente ia lá fazer visita e conversar com eles, tinha uma senhora que ela acordava de manhã, se a gente chegasse lá pela manhã, ela já estava toda arrumada. Ela estava já de banhozinho tomado, toda arrumada, cabelo arrumado, ela pedia para ajudar ela a arrumar aquilo tudo. E quando a gente chegava, que a gente entrava no quarto dela, ela falava assim: eu já estou prontinha para esperar o meu filho, porque ele vai aparecer. Hoje é capaz dele vir. Sabe quando que ele foi? Nunca. Essa senhora desencarnou sem nunca ter recebido a visita do filho que tanto ela amava e tanto ela esperava. E aí, ninguém está aqui julgando, né? Mas a gente sabe que não é aí, a gente não faz juízo de valor, mas o julgamento em vista, né, só de conhecer essa história e de vivenciá-la durante muitos anos lá, porque ela fazia isso todos os dias. Depois quando ela ia dormir, ela acordava de manhã e repetia sempre. Ela estava sempre arrumada, ela se arrumava, se penteava, se vestia, porque ela dizia que queria levar ela para passear. Então a gente vê que é muito triste, né? E isso já tem muito tempo. E parece que isso até piorou. Né? Parece que até piorou um pouquinho esse comportamento aí das pessoas. Não é que a pessoa piorou, são as atitudes que possam ter piorado, mas são outras pessoas. Né? Então, senão a gente pode pensar numa retrogradação da alma. Não, aquelas pessoas continuam, ou melhoram ou não, mas outras vêm com o mesmo comportamento e com comportamento até piores a respeito disso. Então, há uma obrigação, porque os pais envelhecem e muitas vezes adoecem. Agora, principalmente, a gente está vendo muito adoecimento
na terceira idade. Falam que a terceira idade é a idade feliz. Não, não é feliz, é uma idade bastante complicada. O organismo está muito debilitado e sempre fica mais adoecido do que quando era jovem. Então a gente está vendo muito isso aí. Às vezes os filhos não dão atenção, né? Às vezes os idosos ficam até sem as medicações necessárias porque os filhos não se importam com isso. E alguns, né? Não são todos, graças a Deus que não são todos. Então é obrigação, sim. A gente não pode abandonar, a gente não abandona nenhum animal doente na rua. Como é que a gente vai abandonar os pais que estão idosos e doentes? Mesmo que a gente, às vezes, não os possa levar para dentro da nossa casa, porque às vezes eles não têm, isso eu também entendo, porque eu tenho ainda essa amiga, ela foi criada pela avó, e ela é uma pessoa muito bacana, ela amava aquela avó e aquela avó amava aquela filha, aquela neta, só que ela trabalhava o dia inteiro e ela não ganhava o suficiente para colocar uma pessoa junto da avó e a avó ficou com Alzheimer. E ela não tinha como, então por algumas vezes a avó saiu de casa, poderia ter sido atropelada, então ela ainda chorando, ainda falou comigo um dia, falou, eu vou ter que colocá-la ali numa instituição, porque eu tenho medo dela se matar até, fazendo algo que não pode, e ela sai, ela pode ser atropelada. Então ela colocou ela na casa dos pobres, ela ficou lá, mas todos os dias essa neta ia lá. Todos os dias ela saía do trabalho, ela ficava lá com ela até chegar a hora dela adormecer. No dia seguinte estava ela lá de novo. Eu sei que tem horários de visita, mas ela conseguiu isso na época. Ela falou assim, eu preciso só ficar com ela, porque ela é o amor da minha vida. Então ela foi para essa instituição, mas ela não foi abandonada lá. Ela ia todos os dias até que um dia a avó desencarnou e ela estava presente nesse momento. Então isso aí é um cuidado que se tem. Às vezes a gente não pode manter na nossa residência por várias questões, né? Mas o que não se pode é abandonar aquela pessoa que nos deu a vida ali, que proporcionou a nossa encarnação, né? E agora está precisando. Por outro lado, vamos aqui pensar também por outro lado. Nós que somos pais ou mães, né? Que já entregamos aí a vida para os nossos filhos construírem a história deles, né? Pela idade, pela vida em si, cada um fazendo a sua história. Nós também não podemos achar que tudo que nós fizemos por eles foi uma moeda de troca, né? Agora eu fiz por você, agora você tem que fazer por mim. Não é bem assim que as coisas se tornam. Isso aí é horrível também. Aquele pai, aquela mãe que parece que cuidaram dos filhos para que eles cuidem deles na velhice. Que se eles tivessem certeza, uma vez uma até falou isso para mim, se eu tivesse certeza que meu filho não ia cuidar de mim direito, que eu nem tinha cuidado dele também, então ela fez o quê? Não era amor, né? Ela estava negociando, eu vou fazer para depois obter. Então não é dessa maneira. Os filhos têm obrigação de cuidar dos pais, mas os pais precisam amar e cuidar dos seus filhos por amor, para atender aquilo que eles escolheram quando, na escolha das provas ao reencarnar, eles separaram com muito carinho isso aí. Aquelas almas que eles trariam para a Terra para um reajuste. E é muito comum isso.
Muitas vezes a gente até, por outro lado também a gente vê isso, aquele pai que às vezes abandona, né, o filho quando se separa da mãe, né, da mulher, abandona o filho e depois fica sozinho aí no mundo. A gente vê aqueles filhos que nem receberam a ajuda e o cuidado e a atenção que deveriam ter recebido, cuidarem desse pai. Isso também aconteceu com uma pessoa muito chegada a mim. E ela falou assim, agora, quem que está cuidando dele? São meus filhos, né? Aí, e ela ainda falou, e eu ainda fico feliz com isso, porque é sinal que a gente os criou muito bem, E realmente, né? Então, a gente não pode ficar negociando o amor, né? O amor não tem negociação, ele não tem nem medida ele tem, né? A gente não pode mensurar o amor. Quando perguntaram a Santo Agostinho, porque ele falou, ama e faça tudo o que quiser. Parece estranha essa frase, né? Porque faz tudo o que quiser. Ué, mas quem ama não vai fazer mal. Porque amor é amor. Amor de verdade, quem tem, nunca vai fazer mal para ninguém. Então pode fazer tudo o que quiser, porque só vai querer coisas boas. Aí perguntaram para ele, mas qual é a medida do amor? E ele falou, o amor é sem medida. Não existe mensuração para o amor. É amar sem medida. Foi a resposta dele, né? Qual é a medida do amor? E ele falou, amar sem medida. Então esse é o amor que existe entre pais e filhos quando ele existe. Porque quando ele não existe, aí tudo muda. Porque, às vezes, o comprometimento dessas almas que vem no núcleo principal ali da família, né? Como filhos ali, biológicos ali, às vezes o processo é tão complicado de resgate que, às vezes, até resistiram a uma tentativa de aborto. Porque o choque fluídico é tão grande que pode até acontecer ou por intenção ou não, por choque fluídico mesmo. Às vezes acontece o aborto natural por choque fluídico daquela alma que está reencarnando naquela família com muitas dívidas a resgatar entre pais e filhos. Por isso que muitas vezes a gente vê coisas que a gente fala, gente, mas como é que pode um casal tão bom, tão equilibrado, né, tão assim, obediente às leis de Deus, pelo menos aos nossos olhos, ter filhos tão complicados, ou pelo menos que seja um só tão complicado, que recebeu a mesma educação dos outros. Mas isso não quer dizer tudo, porque a alma não é igual a dos outros. Os pais, eles dão os corpos, a genética, mas quem organiza aquelas provações e expiações que o espírito escolheu ao reencarnar é a alma no momento em que aquele corpinho está se formando. É a alma, é o espírito que coordena isso aí. Então, se ele vai ter determinada doença, isso aí vai ser no momento certo, mas por organização do espírito no decorrer da formação daquele corpo. Mas a parte moral, não. Ele pode prever e colocar ali no corpinho as doenças, os momentos, né, que em determinado momento vai acontecer o desenvolvimento de doença, mas a parte moral a gente não herda. A gente não herda a parte moral. Às vezes se parece com o pai ou com a mãe nessa parte moral aí, por serem espíritos que já vêm juntos há centenas de anos. Pode ser até milênios. Então são almas gêmeas. O que são almas gêmeas? É aquela alma que se apaixona e vai ficar junto eternamente. Nada disso. Partindo até do conceito de gêmeos. O que são gêmeos? Os gêmeos são caracterizados pelo quê? Pela semelhança e tudo. E se forem univitelinos,
É tudo igual mesmo, é tudo igualzinho mesmo. Mas nós temos os partos duplos, que são placentas separadas, então eles não são gêmeos, apenas estão vindo juntos. Mas não são gêmeos, eles não são iguais. O gêmeo é igual, é igual. Então, quando se diz almas gêmeas, são aquelas almas que são muito iguais em tudo. Na parte moral, pode ser muito inferior e ser gêmeo de outra alma muito inferior. Então, essa ideia de almas gêmeas, ela está nesse sentido. São almas que se parecem muito. São iguais no proceder, na maneira de pensar. E às vezes o filho fica igualzinho ao pai. Ah, mas é porque conviveu. Às vezes nem conviveu tanto. Às vezes nem teve essa convivência tão grande. Mas acontece que são almas que já pensam da mesma maneira e já vem caminhando ali em várias encarnações. E agora nasceu naquela família ali. Então, a gente vê que a parte moral, ela não é herdada geneticamente, só a parte física. Mas a gente sabe que essa questão da moralidade é que vai dando a cada um aquela certeza e aquele dever de cuidar realmente de quem precisa, principalmente sendo dos pais. Mas os pais têm sempre que estar conscientes. Não é porque eles criaram e fizeram tudo que eles vão agora cobrar esse amor dos filhos. Esse amor que eles têm que dar é deles, eles que têm que decidir isso. Não são os pais cobrarem isso o tempo inteiro, tornando muitas vezes a vida do filho um tormento. Porque às vezes ele não tem nem condições de dar aquilo que os pais querem. Ah, mas eu te dei tudo. Você é quem você é por minha causa. Olha as cobranças. E a gente vê muito isso. A gente vê bastante isso. É só a gente prestar atenção na situação que a gente vai vendo, né? Então, isso aí fica bem claro que os filhos têm a obrigação de cuidar dos seus pais. Mas os pais precisam compreender que tudo o que eles fizeram para os filhos não era uma moeda de troca, né? Não foi uma moeda de troca para depois eles cobrarem dos filhos todo o amor que eles deram a esse filho. Os filhos precisam entender que precisam cuidar, mas os pais precisam entender que não precisam cobrar e nem devem cobrar. Porque aí estão cobrando amor. E amor não se vende, não se compra, não é? Amor, não. Pode outros sentimentos, sim, mas amor, não. Então, mudando. É responsável também pela exploração, quer dizer, a pessoa, né? É responsável também pela exploração do trabalho alheio sem justa retribuição, porque transgride a lei de Deus. Essa questão é responsável também pela exploração do trabalho alheio sem justa retribuição, seria um trabalho escravo. Mas não é só nesse extremo, não. Muitas vezes nós fazemos isso inconscientemente, achando que está acertando. Foi também o que aconteceu com alguém que depois veio conversar comigo e falar assim, mas eu não sabia que eu estava errando. Quando ela me contou, eu falei assim, mas você teve aí uma atitude que não foi muito legal pela lei de Deus, né? Pela lei do trabalho, que é uma lei divina. Ela trouxe uma menina do interior, né? Que tinha muitos irmãos e os pais não estavam conseguindo nem alimentar todos aqueles filhos, então eles conheciam essa família e os pais dessa menina pediram para que eles trouxessem essa menina, uma das meninas com eles, para que ela pudesse colaborar com eles e eles pudessem dar a ela uma assistência que eles não estavam podendo dar. Então eles fizeram isso com todo carinho, colocaram a menina em casa e deram tudo que ela precisava, com assistência médica, né, dentária, tudo direitinho. E ela, inclusive, eles puseram ela na escola, a menina tinha tudo, mas ela era uma doméstica, ela era uma empregada doméstica. Ela cozinhava, ela limpava, ela lavava, né?
E ela tinha tudo, mas era assim. Então era uma troca. Ela fazia tudo, né, por eles, e eles faziam tudo por ela, mas era aquela troca ali, era uma troca que, no fundo, não era tão justa. Porque será que tudo que aquela família estava oferecendo era o que ela queria, era o que ela precisava? Então, o que a família tinha que fazer pela lei divina e pela lei do trabalho? Pagar, dar toda a atenção a essa menina em casa, mas pagar um salário para ela. E com o salário que ela ia ganhar, ela ia decidir o que ela queria fazer, o que ela queria comprar, o que ela gostava mais com o salário dela. Ela teria essa dignidade. Então ali ela ficava submetida à vontade da família, ela não tinha dinheiro nenhum para ela comprar nada, né? Até que um dia essa menina conheceu um rapaz, que ela cresceu, conheceu um rapaz e ainda estava nessa mesma situação, e o rapaz falou: mas você não recebe pelo trabalho que você faz? Ela falou: não, porque eles me dão tudo. Ele falou: mas isso não está certo. Aí ela falou que o rapaz deu a ideia dela colocar a família na justiça. E isso aconteceu. E ela chorava, falando: eu fiz tudo por ela, eu dei tudo a ela. Eu falei: mas você não deu o principal, você não pagou essa menina pelo trabalho dela. Você tinha que ter pago. E o que você pudesse oferecer além, ótimo, mas ela merecia ganhar pelo trabalho que ela fazia. Então era um trabalho de exploração sem que eles achavam que fosse. Eles não estavam entendendo que aquilo era uma exploração, mas é uma exploração. Mas eles não estavam entendendo isso. Aí depois ela nem ficou chateada com a menina, depois ela entendeu realmente. Ela falou assim: é verdade, pensando por esse lado. Então, quantas coisas nós fazemos porque a gente não entendeu ainda? Não eram pessoas ruins, eram pessoas que achavam que estavam acertando com a menina, né? Que estavam fazendo, e ela era bem cuidada. Mas ela não era tratada como a filha, porque a filha desse casal não cozinhava, não lavava, não passava. Ela tinha as coisas, mas ela tinha que trabalhar para ter aquilo. Então, é justo que ela recebesse um salário pelo trabalho dela. Então, isso é uma exploração do trabalho alheio. Não é só aquele trabalho escravo mal intencionado que às vezes a gente vê, né, que estoura aí na mídia, um lugar em que as pessoas não tem nem lugar para dormir, nem para comer, mas trabalham em troca de ter aquele canto ali para dormir e uma comida horrível. Isso é um trabalho escravo, consciente mesmo, né? Aí esses lugares são descobertos, essas pessoas são assistidas, esse é o trabalho escravo mesmo. Mas um trabalho de exploração também é não pagar, né, pelo preço justo as coisas que a gente compra, né? Olha só, a riqueza, sob qualquer aspecto considerada, é bênção que Deus concede ao homem para a sua felicidade e que lhe compete bem utilizar. Então, muitas vezes a gente fala assim: mas o problema é dinheiro. Dinheiro que é o problema. Dinheiro é a desgraça do mundo. Claro que não. O dinheiro é a salvação. Alguém consegue fazer alguma coisa sem o dinheiro? Alguém consegue, se não tem um plano de saúde que ele paga por mês, ele consegue uma consulta num consultório aí de graça? Só se aquele médico for trabalhar voluntariamente e atender pessoas num determinado dia de forma gratuita, né? E acontece muito. Algumas instituições que cobram um preço bem menor pela consulta e tudo, mas sempre o dinheiro está ali. Você vai a um supermercado, você tem que pagar o que você compra. Você vai comprar uma roupa, você tem que pagar pela roupa. Então, dinheiro não é desgraça, dinheiro move o mundo, mas o problema da riqueza, de ter dinheiro, é o emprego que se dá a isso, quando foge daquela questão justa. Isso é que é o grande problema. Eu nunca vi dinheiro pular da carteira de ninguém e matar o outro. Vocês já viram isso acontecer? Não, né? Também não.
a própria arma. Não, mas arma, Deus me livre, arma mata. Também nunca vi a arma sair de uma gaveta ou de um armário, sair correndo e atirar no outro. Quem faz isso somos nós. Nós que nos utilizamos desse instrumento para destruir alguma coisa, né? Da mesma maneira que a gente faz com dinheiro. Dinheiro não mata ninguém. É importante na vida da pessoa. Mas quando a pessoa não sabe usar a riqueza, tem até um ditado que fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso ao pé da letra, gente, é horrível, né? No sentido literal disso aí, é ruim. Se bem que tem que se entender o que a palavra significava naquela época. Porque esse camelo que eles estão falando ali, pode ser o dromedário? Pode, numa interpretação. Mas também, camelo em hebraico, era uma linha cheia de nós. Que o animal ficou com esse nome por causa daquele nó que ele tem no cangotinho dele ali. Mas é nó, né? Camelo é nó. Então, pode-se ter duas interpretações para isso aí. Como que uma linha passa pelo fundo de uma agulha? Quando os nós são desfeitos, ela passa. Então, é quando a pessoa sabe usar a riqueza dela, ela não dá nó na vida dela. E ela entra no reino do céu. Porque tudo é emprestado para nós. A gente vai ver isso aqui no outro slide. Então, ela desfazendo os nós, essa linha passa pelo buraco da agulha. Mas tem também uma outra interpretação, que é o próprio animal passando pelo buraco da agulha. Aí, já a necessidade é de se compreender o que é buraco da agulha, que pode não ser aquele buraquinho da primeira interpretação, que é uma agulha mesmo. Na época de Jesus, na época do Cristo, lá para trás, agulha era uma porta muito estreita e muito alta. Ela tinha o feitio mesmo da abertura da agulha, por isso que ela se chamava agulha. Era uma porta muito estreitinha, que passava o animal. Ele passava, mas na época, esses animais, eles eram meios de transporte e eles carregavam tudo aquilo que o seu dono comprava. E quando ele estava carregado em excesso, ele não conseguia passar por aquela porta estreitinha, por aquela agulha. Aí o que tinha que acontecer? O dono tinha que descarregar o animal, deixar só o necessário, mas descarregar o excesso para que ele então pudesse entrar pela agulha. E ele passava. Passava depois que tirava todo o excesso. Olha só, o excesso. Então, olha a lição disso aí. É o mesmo que não saber usar a riqueza. No fundo, a explicação é a mesma da outra interpretação que se dá quando desfazemos os nós. Quando nós desfazemos os nós da nossa vida, a gente entra no reino do céu. Né? Aí a linha passa pelo buraco da agulha. E lá o animal, quando o dono se desfaz daquele excesso, ele tira aquilo tudo que não há tanta necessidade, o camelo passa pelo buraco da agulha. Então o problema não é a riqueza, é como se usa a riqueza. É o fim que se dá àquela riqueza. Ora, quando nós reencarnamos, nós fazemos escolhas de provas. E se não fosse assim, Deus ia ser injusto, né? Porque uns nascem numa comunidade violentíssima, enquanto outros nascem na realeza, né? Aí tem sangue azul nascendo na realeza. Aí Deus é injusto, então, porque vai fazer aquele nascer numa comunidade violenta, sem ter o que
comer muitas vezes e ter que, às vezes, fazer coisas que não deve para poder arrumar uma comida, o que não é sempre assim, claro que não. E o outro nasce na realeza, aonde ele encontra tudo e é muita, né, muito esbanjamento e muito tudo, que ele nem conhece a necessidade. Foi até isso que levou Buda para o mundo, porque ele era um príncipe, ele morava dentro de um castelo onde ele não via o sofrimento, mas ele sabia que nem todos tinham o que ele tinha, nem todos tinham o que ele tinha. E ele então quis ver isso, e ele quis sair para o mundo para ver isso. Foi quando ele saiu do seu castelo, daquele mundo, né, dourado, para as necessidades da rua. Foi ali que ele teve, né, o seu chamado atendido, né? Ele teve o início da redenção dele para o que ele veio fazer nesse mundo. Então ele se tornou uma pessoa que buscava o conhecimento, buscava o que deveria fazer para ser salvo e não através do dinheiro, e aí ele se tornou o iluminado, porque Buda é o iluminado no budismo, né? É o líder do budismo. Então isso aí é que as pessoas precisam entender, que a riqueza em si, ela não é o suficiente para uma pessoa ser feliz. Até porque o significado da palavra felicidade, lá no seu início, antes dela perder os seus sentidos, né, todos, ela significava fertilidade. Felicidade era sinônimo de fertilidade, lá atrás. Então, de doação. Por quê? Fertilidade é para ter, para doar. Então, o conceito de felicidade caiu para nós de uma maneira muito equivocada. E a gente entende que felicidade é ter tudo que a pessoa pode ter, de conhecer, de absorver, né, todos os bens do mundo. Se fosse assim, todas as pessoas que são muito ricas, elas estariam felizes. E isso não é verdade. Não é? Isso não é verdade. Um grande exemplo que a gente teve nos nossos dias, né, sem contar lá para trás, foi a própria princesa Diana, que era uma mulher que não faltava absolutamente nada para ela. Ela era linda, uma verdadeira princesa no sentido literal da palavra. Tinha tudo que podia imaginar, mas ela não tinha o respeito da própria família e o amor de quem ela amava, da própria família. Então ela foi uma pessoa infeliz e ela era cerceada, a vida dela não foi fácil dentro da realeza. E ela tinha todo o dinheiro que ela podia desejar no mundo, e no entanto ela era muito infeliz, ela tentou o suicídio várias vezes e acabou, né, por acabar com aquele casamento e morrer daquela maneira trágica, né, que aconteceu. Então ela foi um exemplo de que dinheiro realmente não é sinônimo de felicidade para ninguém, e nem perfeição, né, como ela era, que ela fisicamente ela era belíssima, linda, era uma princesa no sentido real da palavra, e no entanto isso não trouxe felicidade para ela, pelo contrário, né? Então a riqueza, sob qualquer aspecto considerada, é bênção que Deus concede ao homem para a sua felicidade e que lhe compete bem utilizar. Aí, ó, fazendo de que forma? Multiplicando-a, essa riqueza que tem, esse dinheiro que tem, multiplicando-a em dons de misericórdia e progresso a benefício do próximo. Quantas pessoas usam a sua riqueza para auxiliar o próximo? Não é sair distribuindo dinheiro, não. Não é sair oferecendo, dividindo tudo que tem, que esse não é o objetivo, isso aí vai se perder. Porque a pessoa, às vezes, não tem nem condição para receber alguma coisa. O que a gente vê também claramente nisso é quando uma pessoa ganha um dinheiro grande, né? Seja lá numa loteria, muitas vezes ela acaba sem nada, por não ter o mínimo conhecimento para administrar aquilo que ela recebeu, seja de onde for que vem. Então não é esse o objetivo é com a sua riqueza
você proporcionar ao outro a oportunidade dele ter uma vida digna. Então, como grandes empresários às vezes fazem? Abrem empresas, indústrias, olha quantos empregos essa pessoa oferece ao mundo, né? Aos trabalhadores, quanta coisa boa sai dali. Então ele não está distribuindo dinheiro, mas ele está com o dinheiro proporcionando ao outro um trabalho, né? Uma atividade que ele possa ganhar e sobreviver com conforto, ou melhor, viver com conforto. Então isso ele está usando bem, né? O que ele ganha. Então, muitas vezes a gente vê, é muito rico, mas às vezes essa pessoa que é tão rica e tem tanto dinheiro, ela às vezes faz as coisas sem trombetear, né? Não saiba a vossa mão direita o que a esquerda faz ou vice-versa, que dá no mesmo. Então, é exatamente isso. Às vezes as pessoas fazem só quando essa pessoa desencarna, é que às vezes aparecem as atividades que ela faz. As pessoas só veem o dinheiro que tem, aí botam um olho enorme naquilo ali, sem saber o que aquela pessoa que tem tanto dinheiro está fazendo por quem não tem. E é muito mais gente fazendo isso que a gente possa imaginar. Tem muito mais gente empregando bem a sua riqueza do que a gente imagina. Não é a maioria, mas é um grande número de pessoas trabalhando, oferecendo ao próximo uma condição melhor de vida com o dinheiro que essas pessoas têm. Continuando, todas as concessões da vida rendem juros conforme a direção e a aplicação que se lhes dê. Então, tudo que nós temos são concessões da vida. Tudo. Olha só, dinheiro, saúde, poder, propriedade, lucidez, inteligência, tudo isso aqui pode nos ser tirado em um segundo, tudo isso, né? Sem contar com a desencarnação, que vai tirar tudo ao mesmo tempo, abruptamente, né? Mas mesmo assim, dinheiro, saúde, poder, propriedade, lucidez, inteligente, são bens, que o espírito recebe como empréstimo. Empréstimo divino para edificar-se e construir a aventura. Então, todos nós, existe uma parábola, né? Que é a parábola, até o nome dela não está me ocorrendo muito bem, mas é uma parábola em que Jesus ensina que nós somos, lembrei, parábola do mordomo infiel. Eu já fiz até uma abordagem sobre isso aqui, porque essa parábola, se a gente não interpretá-la direitinho, a gente acha que Deus está sendo injusto ali. Eu já fiz ela 2 vezes, a nossa amiguinha Magui ali, ela se arrepia com a parábola do mordomo infiel. Mas essa parábola mostra direitinho a situação que nós vivemos no mundo. Somos todos. Porque o que quer dizer mordomo? A gente precisa sempre ir para o significado da palavra, senão a gente não entende as coisas. As pessoas não se importam muito, né? As pessoas não se importam muito com isso, mas, na verdade, mordomo é administrador. O que é o mordomo numa casa? É aquele que administra a casa. É aquele que cuida dos empregados, que administra os bens da casa. Então, ele não tem nada daquilo ali. Ele não tem aquela casa, ele não tem aqueles empregados, ele não é dono de nada. Mas ele tem aquilo ali como um empréstimo no trabalho dele. Então é como se fosse dele. E os patrões falam, cuide dos empregados como se eles fossem seus, da casa como se ela fosse sua. Então o mordomo é um administrador. Então nós somos administradores dos bens divinos nesse mundo. A gente não se dá conta disso, mas é assim. Somos administradores, somos os mordomos, os administradores dos bens divinos. E quais são os bens divinos? Dinheiro, saúde, poder, propriedade, lucidez, inteligência. São bens que Deus nos dá. Dá não, empresta. Deus nos empresta isso aí.
Dinheiro, saúde, poder, propriedade, lucidez e inteligência. Agora, não vamos achar que a gente pode não reunir todos esses bens, mas um a cada tempo a gente recebe, né? Muitas vezes uma pessoa tem muita saúde e não se importa com ela. Não liga. E aquele que tem muita saúde, ele tem vigor, ele tem condições de auxiliar o outro, de fazer acontecer, porque ele tem saúde. Ele pode doar sangue, ele pode fazer um monte de coisa, mas não faz nada. Pela saúde que ele tem, ele fica na dele, né? Propriedade, poder. Gente, poder. Poder, então, quando você tem o poder na mão, você não precisa nem de dinheiro. Se você tiver poder, você não precisa de dinheiro. Claro que o dinheiro gera o poder, mas você pode ter poder e não ter dinheiro. Aí, quanto você pode fazer com o poder que você tem? Você pode influenciar pessoas a auxiliar, a crescer, a ajudar o próximo. Você tendo poder, você pode, tanto que a palavra é essa, poder. Você pode. Quem tem poder, pode. Então, e o que fazemos muitas vezes com o poder? Usamos só para nos beneficiar. Então, a gente se beneficia do próprio poder, mas não esquece dos outros. Então, está aqui, são bens que o Espírito recebe como empréstimo divino para edificar-se e construir aventura. Mas o que é um empréstimo? A pessoa ganhou aquilo? Alguém me empresta um livro. Ela me deu o livro? Não, ela me emprestou. A qualquer momento ela vem para mim e fala assim, Celi, você já leu aquele livro? Eu estava querendo reler, eu queria emprestar, eu tenho que devolver. Então isso aqui é assim também, ó. Esses bens divinos aqui são bens que a gente tem que devolver para Deus. Porque foi só um empréstimo. Então eu devolvo esse dinheiro que eu recebi quando eu multipliquei esse dinheiro. Olha a parábola dos talentos. Quem não tem, muito ainda lhe será tirado. Ele não soube usar, né? Então aquele que ganhou mais, ele multiplicou, aquele vai ganhar mais ainda. Então quando eu tenho saúde, eu tenho que devolver esse bem a Deus, cuidando da minha saúde, usando a minha saúde para auxiliar os outros. Tudo eu tenho que devolver. Quando a gente partir dessa terra, qualquer um desses bens que a gente tem aqui, a gente tem que devolver. E como é que devolve dinheiro a Deus? Deus precisa de dinheiro? Não, claro que não. Eu devolvo dinheiro a Deus quando eu fui esperta a usar esse bem que Ele me deu. Eu multipliquei esse dinheiro, é assim que eu devolvo ele para Deus. Quando eu multipliquei, espalhei ele pelo mundo. Inteligência é a mesma coisa. O que adianta a gente ser portador de uma inteligência se a gente não faz nada com ela? Não ajuda, não oferece nenhuma condição de passar o que sabe para o outro. Não é? Porque o mais importante, o que mais vale é aquele que ensina o que sabe. Porque ele está distribuindo os bens da sua inteligência. Então, tudo que está aqui, nós temos que devolver para Deus nas ações que nós fazemos aqui no mundo. Porque Deus tem tudo isso e não precisa do que a gente dê isso para Ele. Mas nós vamos dar na forma da generosidade, da caridade, da solidariedade no mundo. E aquele que possui seus bens e não oferece, não tem esses bens multiplicados para oferecer para Deus, vai ter que reencarnar numa nova escolha de provas, e aí ele vem com muito mais dificuldade. Porque ele vai vir com um talento que ele não vai poder desenvolver. Ele tem o talento, mas ele não vai conseguir trabalhar naquilo. Ele não, por mais que ele trabalhe, ele não vai conseguir, se era o dinheiro, ele não vai conseguir nem para o próprio sustento com dignidade. Então é porque nós estamos no resgate, sem dúvida, daquele bem que Deus nos emprestou e que nós não soubemos utilizar. É necessário multiplicar, através do trabalho e pela ação benéfica, todos os bens do corpo,
da mente e do espírito. Isso está resumindo aqueles bens todos que estavam lá, bens do corpo, né? A saúde é um bem do corpo. Então, se nós multiplicarmos os bens do corpo, da mente e do espírito, nós estamos no caminho bem certinho para o retorno à pátria dos espíritos. Trabalho é o dínamo gerador do desenvolvimento e estímulo da ordem. Olha que definição legal para trabalho, né? É o dínamo gerador do desenvolvimento e estímulo da ordem. Sem trabalho, a gente não tem desenvolvimento e muito menos estimular a ordem se nós não estamos trabalhando para isso. É a manifestação da sabedoria desde que o esforço se dirija à execução superior, porque tem o trabalho para o mal, né? Tem o trabalho para a inferioridade, tem o trabalho para desgraçar, né? Uma sociedade inteira, dependendo do tamanho do egoísmo e da cobiça e da ganância daquele que dirige, né? Então aí é uma coisa que vai precisar de milênios para corrigir depois. É ao lado da oração, olha o que Rui Barbosa falou que a gente leu lá no início, na outra semana passada, né? É ao lado da oração o mais eficiente antídoto contra o mal. Corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Eu me lembro que na tragédia aqui de Friburgo, daquela tragédia, acho que foi 2011, né? Pois é. Uma pessoa que na época trabalhava assim, me prestava algum serviço, eu ainda falei, ela perdeu tudo e todos. Aí eu ainda falei, fica o tempo que você precisar para você se recuperar, porque eu nem sei se recupera, né? Quando você perde tudo e todos, você tem que ter uma ajuda muito grande e Deus não vai nos desamparar, mas você tem que querer receber essa ajuda. Porque é muito difícil a pessoa se recuperar de uma queda desse tamanho, né? De um tombo desse. Então, mas na semana seguinte estava lá. Aí eu falei assim, mas eu não falei para você se recuperar um pouco, me fortalecer um pouco. Ela falou assim, preciso trabalhar. Porque quando eu trabalho, por alguns momentos, eu sou eu de novo, né? Então, é isso. O trabalho é divino. Né? Quando a gente está trabalhando, a nossa cabeça está ali naquilo que a gente está fazendo. E um trabalhinho que a gente faz para alguém? Né? Quem gosta de realizar coisas. Não há presente maior e melhor nesse mundo do que algo que você faz para outra pessoa. Olha, você botou seu tempo, que há de mais precioso na sua vida, que é seu tempo. Você botou seu tempo, a sua vontade e o seu carinho, porque na hora que você está realizando aquilo ali, você está fazendo o que você acha que a pessoa gosta ou até o que você sabe que a pessoa gosta. Aí você fica pensando na cor que a pessoa gosta. Se for uma coisa de comer, um alimento, uma guloseima, você vai fazer o que aquela pessoa gosta, vai arrumar bonitinho. Olha que coisa maravilhosa que é isso. Imagina quando isso chega na mão da pessoa, a vibração que está ali. A pessoa às vezes não dá essa importância, né? Uma vibração de amor puro. Porque ninguém é obrigado a fazer nada para ninguém para presentear. Então quando você faz é porque você deseja, você quer fazer isso. Então é muito amor que vai ali, é o tempo da pessoa que está indo ali. Se você não sabe fazer nada, senta e conversa com a pessoa ou fica do lado se ela estiver chorando muito e não puder conversar. Porque é tempo seu que você está dando. E quando a gente dá o tempo da gente para alguém, esse é o melhor de todos os presentes. Porque ninguém recupera em tempo. Se você compra uma coisa cara, o dinheiro você recupera. Mas o tempo você não recupera. Passou, passou. Né? Então ele corrige as imperfeições e disciplina à vontade. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio, o aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. No momento que você bota uma sementinha dentro de um vaso, dentro da terra,
aquela sementinha, ela não tem um segundo que ela não trabalhe. Ela não fica parada, estagnada um segundo. Ela vai acontecendo, e aquelas câmeras, muitas vezes, que eles colocam para ver, né? Tanto na terra, quanto depois que ela eclodiu acima da terra, a gente vai vendo os segundos, as transformações acontecendo. É o rio que não para de correr. É aquela árvore que não para de dar frutos e flores. Não é? Agora nós estamos entrando no inverno, né? E uma planta ou uma flor que ela não deixa de florescer no inverno é o ipê. Ipê é o ano inteiro. Ipê, ele dá em todas as estações. Tem a lenda do ipê, né? Que Deus, eu não trouxe, mas semana que vem eu talvez não possa, né? Não sei nem se vou estar aqui na terça-feira, porque eu tenho um compromisso. Mas se eu não trouxer na terça, eu trago na outra. Porque essa história, a lenda do ipê é linda, porque foi um presente de Deus para ela, que se ofereceu para o que Deus queria. Ela falou, em troca disso, você vai florescer em todas as estações, todas. Então é lindo, né? Então a gente vê que na natureza, nada, e a natureza, se vocês puderem observar, ela não usufrui de nada que ela faz. A natureza não consome nada que ela nos oferece. Né? A árvore não prova do seu fruto, não se embeleza com a sua própria flor, ela já é a beleza em si. Né? Então, a sombra que uma árvore nos dá, ela também não se beneficia dessa sombra, porque ela está com o sol na olheira, fazendo sombra para a gente. Então, nada na natureza fica parado. E eles não consomem nada que produzem. A própria natureza não consome o que ela produz. E aí é uma lição de vida divina, né? Mostrando que a gente não pode parar e que muitas vezes aquilo que nós fazemos, nós não vamos usufruir. Quem planta um carvalho sabe que não vai ver aquela árvore adulta, porque ela leva muito tempo para crescer. Né? Mas a geração que vier vai desfrutar dessa bela árvore, que é uma das mais lindas e maiores que nós temos. Né? Então isso é lição de vida. Quando a gente começa a observar a natureza, a gente aprende muito com ela. Né? Seja com a natureza mineral, vegetal e animal. A gente precisa observar e aprender com tudo isso. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se da miséria. É através dele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. O trabalho é a comunhão dos seres, por ele nos aproximamos uns dos outros, aprendemos a auxiliar e a unir, daí a fraternidade é um passo. Nós nunca nos bastamos, nunca. A gente sempre precisa do outro. Por isso que tem direitos e deveres. Se eu penso só nos meus direitos, eu não vou me importar com os meus deveres e, obviamente, que a outra pessoa não vai ter direitos que ela teria com os deveres que eu realizaria. Então, direito e dever, ele lidera a nossa atitude no mundo, não é? Por isso é que nós não nos bastamos. Para que os nossos direitos sejam respeitados, alguém tem que trabalhar para isso. Alguém tem dever a cumprir para que eu tenha os meus direitos preservados. E aí é vice-versa. Então a gente nunca pode parar, né? Porque o trabalho é comunhão dos seres, é um ajudando o outro. Se eu não faço a minha parte para ajudar o outro, eu não vou ter também as minhas necessidades respondidas e correspondidas para que eu possa continuar a minha vida. A vida é a harmonia dos movimentos resultante das trocas incessantes do ser visível e invisível da natureza. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina,
têm uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Isso aqui é uma realidade na nossa vida. Lei divina, o trabalho rege o universo. Colabora o verme no solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui o vento, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água, purificando a vida física. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando nas realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal nos domínios da inteligência superior. Então, isso é a grande verdade. Nós precisamos dos outros. Nós não nos bastamos em momento nenhum. O próximo é sempre aquele que nos serve o tempo todo em alguma coisa. Muita paz para todos, que a gente compreenda que nós também temos que servi-lo o tempo todo em alguma coisa. Muita paz.